Amigos do segmento condominial, meu nome é Pedro Erlon, estamos aqui hoje no podcast do G12, com convidados, né, representativos aqui do segmento, para falar, né, de condomínio, né, aquilo que amamos, e eu acho que é o segmento que mais cresce, mais se desenvolve, mas também que mais precisa da nossa ajuda, que mais precisa desses profissionais qualificados. E é aquilo que queremos. Se queremos contratantes melhores, a gente precisa dessa troca, precisamos qualificá-los também. Então, hoje estaremos aqui com o Dr. Wagner Cavalcante, advogado, especialista no segmento condominial. Já você vai se apresentar, falar da sua trajetória, né? Como foi que chegou até esse segmento maravilhoso, né? Estamos também com Maria Carvalho, né, CEO da MJ Administradora. Maria, seja bem-vinda, né, agraciando aqui, né, floreando esse momento aqui conosco e com muita experiência, muita bagagem, né? Sim, são 14 anos aí de caminhada nesse ramo aí. Então, vamos às apresentações, né? Maria, 14 anos no segmento já começou com condomínio, como é que foi essa história? Já comecei com condomínios, a minha trajetória, 25 anos na parte financeira, sempre trabalhando em banco, e daí formada em contabilidade, com especialidade em auditoria, controladoria, e fui, né, aos empurrões, digamos assim, no prédio onde eu tenho um apartamento, e me tornei síndica. Ah, você se tornou síndica? Desde 2008. Parece que essa história se repete, né? É um roteiro, né? É um roteiro, rapaz. E virou síndica, mas não administradora ainda. Não, só síndica orgânica, né, como a gente costuma falar. A gestão tranquila ou pegou aquele condomínio daquele jeito? Vocês imaginam, né? Aquela bomba chiando no popular. A bomba chiando e ela estourou logo na minha mão. Então, débitos trabalhistas, salários atrasados, férias atrasadas, enfim. E aí é uma luta constante. Hoje o condomínio está tudo bem, graças a Deus. Permaneço como síndica até então. Ainda é síndica, Maria. É muito amor, e também viu? atuando como síndica profissional, também já atuei. E aí veio, por consequência, a questão de convites para administrar outros condomínios, prestar serviço. E estamos aí hoje com a MJ. A MJ fez 10 anos de CNPJ aberto, agora em dezembro de 2022. Mas, ao longo, são 14 anos de caminhada aí nesse setor. Que linda a história. É só o começo, viu, pessoal? É só o começo. Dr. Wagner, né, seja bem-vindo a esse nosso segmento do G12, vamos dizer, e vamos já falar o que é o G12, né? Exato. Mas fale da sua história, como é que foi esse ingresso no segmento condominial? Então, Pedro, eu me formei em 2013, né, em Direito, e como todo mundo que se forma, né, a gente não sabe exatamente no que vai atuar. Né? Tinha em mente algumas áreas já, mas... Condomínio não, né? Condomínio não. Nem mesmo existia. porque eu não tinha nem experiência, nenhuma de condomínio, né, nem de morar. E aí eu fui morar num condomínio e aproveitei a minha formação, né, como eu conhecia lá todo mundo do condomínio, trabalhei na construtora na época da construção desse condomínio, conhecia todo mundo e como eu era advogado, algumas pessoas, né, queriam que eu fosse síndico, eu digo, cara, não dá, já sabia. Mas você se tornou síndico? Não, aí eu me tornei advogado do condomínio. Você teve mais juízo que Maria, você não... Exato. E aí comecei a atuar como advogado lá no condomínio onde eu morava. E aí, né, fui pegando gosto com a coisa, consegui ver... Mas foram, assim, sem problemas, só aquela coisa tranquila? Não, o condomínio era tranquilo, graças a Deus, assim, as demandas que a gente tinha lá, na maioria, eram cobranças, né, de taxas em atraso. Mas, assim, eram poucas pessoas também, não era um condomínio muito grande, e aí foi a minha primeira experiência, né, na área. E eu gostei, né, digo, aqui tem campo. E gosto muito de desafios, sempre, né, fui em busca de coisas novas e vi que aqui no mercado não havia especialistas, né? Era difícil você encontrar alguém, um escritório jurídico ou um advogado que fosse especialista naquilo. Isso. Mas é interessante isso, né? A gente fala, no segmento condominial, quando a gente fala, né, dos profissionais, a gente sempre enfatiza isso, as especialidades. Isso.
para atuar nesse segmento, não tem espaço mais para amador. Né? Ou Exatamente. você é especialista ou Exatamente. você não vinga no mercado, não permanece no mercado. Isso. E no começo, confesso que patinei um pouco em algumas coisas, porque não tinha experiência, Normal, né? todos nós. Nem experiência profissional como advogado e nem como advogado em condomínios, né? Mas aí a gente vai se aperfeiçoando, né? Vai aprendendo com o dia a dia. E hoje, né, nós temos um escritório que tem essa pasta de especialidade só em condomínios. A gente trata, né, de assessoria, cobrança, né? Faz vários trabalhos. Mas Então, condomínio aí, é o foco. condomínio é o foco. Certo. Falar um pouco de mim. Meu nome é Pedro Erlon, sou corretor de seguros. Comecei igual Maria, né? Levantei a mão, Maria, na Assembleia e disse, não, vou topar isso aí, porque eu sou diretor de um grupo, a gente tem aqui X funcionários, condomínio é fácil, eu pensei, né? Era só 12 funcionários, né? Então eu digo, aqui é tranquilo. Moleza, né? Moleza. Com 40 dias eu queria renunciar, 30 dias. Foi. Aí o jurídico pegou e disse, rapaz, segure mais um tempinho, até a gente preparar uma pessoa para o seu lugar. Nisso eu fiquei 2 anos e pouco. Mas para mim foi uma experiência maravilhosa. A empresa na qual eu trabalho, né, e trabalhava à época, a gente não atuava com condomínios. E aí eu vi... Abriu uma porta, né? Não, abriu uma porta não, abriu um portal tridimensional. Assim, foi uma coisa... A gente viu que existe todo um setor da economia que ele não é visto e nem lembrado, né? Empresários moram em condomínio, consumidores moram em condomínio, mas ninguém se atém que ali tem um setor à parte. É um universo, né? É um universo, né, de serviço, de demanda, de tudo, né? É o jurídico, é administrador, é fardamento, é produto de piscina, é produto de limpeza, é segurança, né? O que a gente costuma debater, assim, principalmente com administradoras, é que o condomínio é uma mini cidade. Né? Exatamente. É uma cidade. Precisa de tudo que todo mundo... Né, é uma cidade. Tem cidades no Brasil que não tem a quantidade de moradores que um condomínio tem. Tem certos condomínios, exatamente. O prefeito é o síndico. Exato. Né? Vamos dizer que o que se equipara à Câmara dos Vereadores é o conselho, os conselhos. Né? E os moradores estão lá. Realmente é um mandato eletivo, né? Você foi eleito. Né? Então, são ali os eleitores que cobram também. Exato. Né? Muitas das vezes não vão às assembleias, aí vamos dizer que é a parte Quase sempre, né? Mas, assim, hoje a gente está com o Dr. Wagner, especialista, com Maria, né, com tantos anos de experiência, para a gente debater alguns temas. Né? E eu já queria começar, né, aqui com o jurídico, né, sempre é o jurídico que a gente se apega nesses momentos, né, sobre a segurança jurídica, né, principalmente, Dr. Wagner, em relação às assembleias condominiais. Isso eu acho que é o começo de tudo, é uma assembleia, né? É lá que são tomadas as decisões, que são feitos editais que vão decidir o futuro do condomínio. Exatamente. Né? Então, eu queria que, né, já com a vasta experiência que eu acho que todos nós temos aqui, né? A gente já vivenciou tantas assembleias, se fosse somar todas as assembleias aqui, eu nem sei quantas iam dar. Né? Muitas horas, né, da nossa vida a gente passou em assembleia. Me diga, doutor, que aspectos aí são relevantes, né, para garantir essa segurança jurídica numa Assembleia e o que não fazer? Eu acho que não é só... Principalmente, né, Pedro? Esse assunto de Assembleia, como você disse, né, é o ponto de partida de todo condomínio. Para você instituir o condomínio, você precisa de uma Assembleia. Para você eleger um síndico, né, e o corpo diretivo, lá, a gestão, você precisa de Assembleia. Todas as decisões, elas são tomadas através de Assembleia. E é impressionante como a gente vê hoje, né, ainda hoje, com esse mundo de informação que a gente tem, síndicos, administradoras, condôminos, totalmente por fora do que fazer em uma assembleia. Aliás, do que não fazer. Né? Eu acho que a gente devia até falar mesmo do que não fazer. Né? Isso, do que não fazer. Do que não fazer, porque o síndico, vamos partir do pressuposto, né, que eu já fui síndico, vamos dizer assim, neófito, novo, né? Você também, você já foi síndico, Wagner? Não. Ainda não. Graças a não Deus. Quer ser? Nem vai chegar pretendo. o momento. Já fui muito solicitado para ser síndico, né? mas... Então, assim, a gente que é o contratante, o síndico, ele não tem essa vasta experiência, ele nem sabe o que não fazer. Ele confia muito o quê? No jurídico,
na administradora, né? Exato. Então, às vezes confia muito no conselho. O conselheiro diz, não, a gente pode fazer isso sim, né? Eu já tive conselheiro meu, à época, que disse que a gente podia vender as vagas de garagem, as vagas de visitante. Então, a Conselhos gente... não... Ele pode, porque no condomínio do meu irmão fizeram, pode fazer sim. Então, a gente tem que ter bom senso, mas também tem que ter um corpo de profissionais que nos deem assessoria, né? Exato. O que o senhor já viu, assim, que você pode contar para a gente? Rapaz, a gente vai ter que passar aqui umas sem citar nomes, 30 né? horas aqui desse Cite só o bate-papo. estado, a cidade, a rua. Então, em relação à Assembleia, é importante também que os nossos ouvintes tenham noção de alguns conceitos, né, sobre os partícipes daquela Assembleia. Né? O que são condôminos, o que são inquilinos, visitantes. Tem pessoas que têm o conceito equivocado de que todo mundo que está ali pode participar. Né? Creio que vocês já passaram por isso, né? Como a Maria, principalmente, como está em mais assembleias. O cara é visitante, ou o cara é inquilino, não tem procuração, não é nada ali no condomínio, ele só mora. Né? E ele acha que pode ditar as regras, pode fazer de tudo. E não é bem assim. Então, antes de atuar numa assembleia, todas as partes, né, é necessário que todo mundo saiba qual é o seu papel na assembleia. Né? A gente vê aí situações que pessoas que não têm direito a voto votando, se candidatando. Isso é passivo de nulidade, é passivo de ações, né? Exato. E assim, a informação, na minha opinião, é um trabalho essencial para qualquer síndico. Né? Tem que ter uma preparação antes. O condômino informado, ele não vai te atrapalhar. Pelo contrário, ele vai te ajudar. Então, é um problema que a gente vê muito nos condomínios, principalmente na parte alta, né? Que o pessoal tem uma instrução um pouco menor, apesar de que tem muita gente, né, migrando para a parte alta com conhecimento legal da coisa. O problema é que muita gente não conhece a legislação, não sabe das regras e quer fazer da forma que acha que tem que fazer. A gente estava falando antes de começar, até estava falando com Maria também, os editais, assim, na opinião de vocês. Exato. E eu tenho aqui um rol de 30 pontos que a gente podia elencar facilmente com problemas. Eu me preocupo muito com os editais, demais com os editais, porque assim, eu já vi muitos colegas, muitos síndicos sofrerem posteriormente, não é nem na hora, não é nem no momento, né? Com nulidades que assim causam constrangimento, prejuízo do condomínio, e assim, a gestão fica sem base para continuar. Exatamente. Exato. Acaba passando para quem não esteve lá, ou quem não entende, desorganização, né? Falta de transparência. Tem um caso recente num cliente, inclusive um cliente que passou por um litígio com o síndico, né? O condomínio, o síndico e a administradora. E conseguiram destituir o síndico, houve uma briga lá com ele, a administradora e tudo mais, e elegeram um novo síndico em seguida, né? Para passar o período até que uma nova eleição... O chamado mandado tampão. E aí esse síndico mandou para mim um edital sobre a primeira assembleia que ele ia realizar. A pergunta que não quer calar, quem fez o edital? Foi o senhor, né? Não. Não, a gente recebe foi a Maria. Pronto, né? Foi a Maria que fez. Maria também não. Apesar de prestar serviço lá, nesse imbróglio, a gente acabou não sendo consultado. O né? síndico que fez o edital. O síndico não consultou o jurídico. Ele fez o edital e mandou para você. Ele fez, provavelmente com a ajuda da administradora, o edital. E assim, tinham temas lá que são risíveis, que eu comentei lá no escritório. Um deles era votar para não haver permissão de votação por procuração. Aí já é o STF. Um outro tópico era limitar. Já é uma votação de um outro tópico Supremo. era limitar o número de votos por procurador. E aí, quando eu tive acesso a esse edital, um morador me mandou no dia da Assembleia, para você ter noção. Assim. Eu entrei em contato com o síndico. E não ia o jurídico? Não, eles não informaram. Eles não passaram a informação para a gente. Assembleia sem jurídico, edital feito pelo síndico. Exato. Com temas assim de Supremo mesmo. Né? E eu orientei o síndico. Eu disse, olha, esse seu edital aí, dos 10 itens que tem, 9 não eram nem para estar aí, para ser discutidos, porque nem podem. Como é que você vai
passar por cima do Código Civil, Exato. da Constituição brasileira. Você não pode fazer isso. Ah, mas porque fulano falou que pode. Aquilo que a gente havia conversado. Geralmente é um conselheiro, é um morador que quer ajudar. Vamos supor que seja nessa linha de querer ajudar. E eu tentei explicar para ele, né, o que poderia causar de consequência para o condomínio, inclusive para essa Assembleia, se essas pautas fossem discutidas e, porventura, votadas. Deliberadas. E ele disse, não, vamos fazer e a gente vê depois o que dá. Depois eu orientei ele, digo, ó, faça a convocação e diga que a Assembleia está cancelada. Porque com essa pauta, amigo, você Melhor só vai não perder fazer. tempo. E a sorte sua se você só perder tempo. Porque você pode arrumar um problemão para o condomínio, né? Mas aí realizaram a Assembleia, suprimiram algumas coisas, né? Eu não fui convidado, fiquei sabendo da Assembleia, mas eu tinha um compromisso também no dia e não pude ir. Eu digo, vocês deveriam ter me avisado. Ah, mas não vai precisar do jurídico lá. É. Ok. A Assembleia vai ser calma. né? Tudo bem. É um mantra aí. Tá certo. uma reza. E a consequência disso, além do anulidade, é desconfiança, né? Porque você faz uma pauta e por conta desse problema que houve lá entre o antigo gestor e a administradora, claramente era uma pauta conduzida por alguém que não era o síndico para barrar futuras pretensões de um grupo. Por exemplo, A parte afetada sente que é direcionado isso. a pauta. Não, mas não era só a parte afetada. Todo mundo percebeu que essa votação, por exemplo, no caso das procurações, eram justamente para barrar numa Assembleia futura, que vai ter a do síndico, a próxima, né? Para que essa pessoa não conseguisse votar com todas as Para procurações. limitar os votos. Porque Já era uma Deliberações. coisa orquestrada, Isso. definida, né? Então, Premeditada. olha só a gravidade da questão. Ah, mas é só um edital errado. Não é. Não é só um edital errado. Né? Tem toda uma Todo um construção, contexto, um contexto né? por trás. E, infelizmente, as pessoas não se atentam a isso. E eu falo para vocês, gente, que a gente tem presenciado bastante. Inclusive, no prédio onde eu moro, está sendo constante. As assembleias elas são assistidas pelo jurídico e está lá no edital. É apenas um representante por procuração. Lá é um prédio que tem vários investidores, então os investidores não querem participar das assembleias, passa a procuração, e aí é exatamente o que Wagner acabou de falar. Para limitar e tentar conduzir o resultado da Assembleia nas deliberações, eles estão usando desse artifício. Que é totalmente ilegal. Né? Totalmente E a ilegal. própria redação? Vamos até tirar aqui. Não é direcionado, não é nada, vamos dizer assim, premeditado. Mas as redações dos editais, né? Eu já vi edital, obra de mais de 1 milhão está lá. Discussão sobre a obra da construção das coberturas de garagem. Bom, ou discussão sobre a reforma do muro. Discussão não quer dizer... Deliberação. Deliberação. É totalmente diferente. Exatamente. Não quer dizer que vai ser criada uma taxa extra. Exato. Então, o condômino que está em casa, que recebeu aquele e-mail... É só uma discussão, só uma vou discussão. nada. E aí vem aquela questão. Aí pode ser anulado, né, doutor? Exatamente. Pode ser anulado. Pode não, deve. Né? Porque geralmente tem vício quando a Assembleia é conduzida de forma equivocada, digamos. Em algumas situações como essa que eu citei, a gente sabe que foi premeditado, né? Mas tem casos que realmente é falta de experiência do síndico, é falta de uma condução adequada da administradora, e a Maria está aqui, né, para corroborar com isso, porque hoje, infelizmente, né, e como você disse no começo da nossa conversa, o G12, ao qual o nosso escritório também faz parte, né? Vamos falar do G12. Ainda bem. Vamos falar do G12, apresentar o G12. O G12 hoje tem como meta, eu acredito, blindar essas empresas que trabalham com transparência, com honestidade, porque a gente vê hoje no mercado, infelizmente, uns abutres. Exato. Gente sem escrúpulo nenhum que faz o que precisar para conseguir um cliente, para conseguir se manter num contrato. Tudo por um contrato. Exatamente. O G12, É bem por aí. falando de G12, a premissa do G12, a todos que estão aqui nos vendo nesse podcast, o G12 é um grupo de empresas que procura primar, acima de tudo, pela ética, pela boa prática, boas práticas condominiais e boas práticas também de mercado. Que a gente possa, dentro do grupo, estar fomentando informação, que às vezes a retenção dessa informação
é que prejudica muito o mercado. Exato. Então, se a gente tem, dentro do G12, advogados, corretores de seguros, administradoras, engenheiros, se nós temos toda uma série de pessoas capacitadas, especialistas, e que estão ali, desprendendo o seu conhecimento, para que a gente possa capacitar melhor o mercado, em momento nenhum a gente está dizendo, olha, me contrate. Não, mas a gente está dizendo para o mercado, olha, é assim que tem, o ideal é isso, tem que ser feito dessa forma. Isso mesmo. Então, o G12, né, uma iniciativa de empresários alagoanos. Incomodadíssimos, né, que estão tendo a coragem de enfrentar um sistema, que é um sistema que já vem aí durante anos, fazendo mais do mesmo. Eu acho que até os síndicos já estão, assim, vamos dizer, de saco cheio disso. Eles querem mudar, mas para que a mudança seja cultural também... sozinhos eles não conseguem. Não conseguem. A gente precisa de uma força, né, de andar lado a lado do síndico. Olha, o certo é esse. Eu sei, mas é porque a minha administradora disse que é melhor não fazer assim, é melhor não mexer com isso. Então, quando tem um grupo de empresas e empresários que dizem, não, o certo é esse, vamos te ajudar a fazer o certo. Exato. Então, até alguns síndicos e algumas empresas, né, quando se deparam com profissionais, e eu digo porque a gente tem, né, está sempre conversando com o pessoal do G12, tem gente que se espanta, né? Mas sempre foi assim, por que está mudando agora? Olha, não me fale, digo, sempre foi assim, já me dá um negócio. Digo, amigo, não é porque foi feito sempre errado que vai ter que ser errado para sempre, né? E estamos aqui justamente para ajudar a corrigir. Nós temos... alguns clientes que têm o mau costume, né? É cultura, como você disse, é questão de cultura, né? Muitas vezes o síndico não faz por má intenção, ele faz convicto que aquilo está certo. E medo de mudar. Isso. E assim, né? Fica, mas aí eu vou enfrentar a administradora, eu não quero esse embate, né? A administradora está fazendo o procedimento errado, ou, né, equivocado. Mas toda administradora faz assim. Isso, né? mas e aí o argumento é esse. Mas você vai tirar uma administradora para colocar outra e ela vai fazer a mesma coisa. Porque a gente tem, infelizmente, no mercado, a grande maioria fazendo da forma errada. Como a gente não tem uma legislação específica sobre condomínios hoje, o Código Civil, depois da última atualização, deu uma melhorada em alguns muito pontos. Pouco, né, doutor? Mas... assim, tem muita coisa solta. O seguro são 2 artigos no Código Civil e bem atrás, 1964, 1 ou 2 artigos, então é muito pouco. Eu falando do seguro, mas de um modo geral, condomínio, o legislador ele é negligente. É muito ampla a gama de interpretações. Porque hoje a nossa legislação ela é totalmente interpretativa. E sabe o que me deixa assim irritado? Olha, quantos desembargadores, juízes, deputados moram em condomínios e poderiam mudar essa realidade, né? Pois é. Então e também são síndicos. E também são síndicos, né? Também, conheço alguns. Também, exato. E também são síndicos. E muita coisa que poderia ter sido feita já para apertar mesmo essas empresas, esses profissionais, não só administradores, síndicos, né, mas todo mundo que trabalha com condomínio, podiam estar sob uma legislação mais rígida, específica, né, algo mais pontual, porque não é fácil, gente. Os síndicos, né, as empresas, elas estão lidando com o dinheiro de todo mundo, né, e é incrível como a gente vê a falta de interesse de alguns condôminos. Você paga lá uma parcelinha de R$100 no seu condomínio, mas se o seu condomínio tiver 300 unidades, quanto não vai num ano para esse condomínio? Exato. Você nem faz questão de ver lá no seu boleto quanto é que está gerando de receita, de despesa, e aí, geralmente, o pessoal espera acontecer uma catástrofe financeira para se dar conta do que estava... né, o que estava rolando ali nos bastidores. Exato. Sobre edital ainda, né, sobre a Assembleia, e quando temos lá, né, a pauta, o que ocorrer? Né, o que ocorrer, e eu vejo muito isso, né, você já deve ter visto muito também, deliberar no que ocorrer. Deliberar. Confesso que eu nunca me deparei com isso. Eu já me deparei. Deliberar no que ocorrer. Deliberar no que ocorrer. Ver o que vai acontecer e dependendo do que acontecer, a gente decide aqui e está lá. Não, mas está na ata, né? O morador diz assim, mas está na ata, mas está no que ocorrer. Antes de falar dessa questão do resultado, tem uma coisa também importante, que é a questão da convocação.
que é também um dos erros que a gente vê muito por aí. Ah, mas hoje está tudo informatizado, a gente manda lá no grupo do WhatsApp e está convocado. Mas não é bem assim, né? Como é que tem que ser essa convocação? Doutor? Precisa cumprir o rito, né? Conforme a convenção. Alguns condomínios, inclusive, tem isso também no regimento. O Código Civil ele não fala especificamente de como deve ser a convocação, se carta, papel timbrado, tal, mas fica claro que todo mundo tem que ser convocado. Mas aí fica também aquela questão. Tem umas convenções de 1900 e lá vai fumaça. 1800 antigamente que diz que tem que divulgar eu já vi, jornal, convenção jornal, de grande circulação, carta registrada a cada condômino. Isso. E aí? Mas isso aí pode ser suprimido. Porque esse tempo já passou, né? Isso, pela ampla convocação. Qual é o recomendado? Coloca lá nas áreas comuns. Ah, mas tem 50% do pessoal que não vai na área comum. Mas todo mundo passa na portaria. E o elevador? Tem o elevador, né? Que todo mundo, para sair e entrar, entra no elevador. Ah, mas eu não vi. Aí já não é culpa do síndico nem de quem está conduzindo. Coloca no elevador, coloca na guarita, na área de lazer. Isso. Manda lá na no academia. Manda lá no grupo do WhatsApp, né? Manda por e-mail. Exato. Ah, mas o fulano disse que o e-mail não é mais esse. Mas a obrigação de informar qual é dos dados cadastrados não é do condomínio. É do condomínio. Não, e o e-mail agora, as administradoras, né, já tem sistema que dá para saber até se o condomínio foi olhou aberto, o e-mail, se ele abriu o e-mail. Se foi recebido com sucesso, enfim. Isso. Então, assim, você se cercar de todas as possibilidades. Ah, mas no meu condomínio todo mundo está no grupo do WhatsApp. Mas tinha uma unidade que não estava. E ninguém lembrou. Ele se sentiu prejudicado. E aí, se o camarada quiser anular a assembleia, comprovar que não foi comunicado, não vai ter valido de nada. Não, e esse condômino que nunca quis criar problema, no dia que ele tiver um problema com o síndico, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Com certeza absoluta. E vai anular, como 5 atas, 2 atas, né? Vai pegar as atas dos últimos 5, mas não vai olhar. A gente tem caso concreto de um condômino que se sentiu incomodado com algumas deliberações. Do síndico, pessoalizou. Da gestão como um todo. É uma gestão bem participativa, inclusive, nesse condomínio. E entrou na justiça e conseguiu derrubar 5 atas. 5 atas. 5 Ele atas. fez um trabalho de historiador, né? Ele pegou as atas, leu tudo, né? Exatamente. Mas qual foi o erro principal das atas? Na verdade, é o que a gente vem conversando aqui, uma deficiência na assessoria por parte da administradora. Não era a MJ, deixando bem claro nesse período. Maria não estava lá. Não, depois que nós pegamos, aí o negócio mudou. Convocação, atas mal redigidas. Resumidas demais, Maria? Mal redigidas, não deixava a gente vai falar daqui a pouco de ata, mas antes da ata ainda tem uma outra coisa, quórum. Que também. Confusão. Mas fale do que ocorrer também, porque tem o que ocorrer é uma maravilha, né? Parece que o pessoal fica a assembleia toda quietinha, aí chega no que ocorrer, solta tudo. Solta, né? As frustrações, quer brigar o que ocorrer e assuntos diversos. Assuntos diversos também. Campeã de tem pauta. muitos assuntos diversos? Muito. É o que mais tem. Que legal. Acho que em toda a Assembleia, né, Maria? A turma não coloca na deliberação na pauta. Vamos colocar lá em assuntos diversos, porque não dá para a gente juntar tudo e discutir. Quando aparecer lá, isso aí causa inúmeros problemas, porque alguém pode trazer um assunto corriqueiro, algo que realmente pode ser debatido ali, chegar a um consenso, mas alguém pode trazer uma pauta que tem relevância e precisa de um estudo. Eu queria fazer uma pergunta para a Maria, que me veio agora. Acontece muito assim do condômino ligar, digo, eu quero que bote lá na ata, coloque que fulano me chamou de ladrão. Acontece. Sempre. De chamar de ladrão não, mas assim, eu quero que coloque a pauta tal. Eu quero que... ele quer estipular. Ele quer isso. Dizer, Determinar. Não, mas também tem essa questão das ofensas, né? Que acontece acaloradamente, né? Sim. Fulano insinuou que eu fiz isso, eles querem que coloque depois. Também. E aí, como é que fica o papel da administradora? A gente instrui da melhor forma. Associado ao trabalho do jurídico, né? Você vai só colocar lá o que, né, o que realmente aconteceu, isso, sem precisar entrar em pormenores. Porque senão, se depender de morador, a ata vai ser um livro. Né? Toda aberta, ata vai ser um livro. Não concordo. Sem fim, Tira isso, coloca aqui. Entendeu?
Até vi casos, já trabalhei com clientes que o síndico queria que a administradora fizesse a ata sem o conselho consultar para aprovar. Não há uma deliberação que obrigue o conselho a aprovar. Mas é prudente, uma cultura lá é prudente que você passe a ata para todo mundo dar uma conferida, ver se não faltou nada, se está tudo ok. E aí o síndico assina, o presidente da Assembleia assina e segue o baile. Exato. E houve um cliente que ele não queria de jeito nenhum que a gestão tomasse ciência da ata. Não precisa, pode mandar que eu assino, está tudo certo. Queria registrar a ata para depois que tomassem conhecimento. Exato. E aí a gente instruiu, dizendo, amigo, não é que seja obrigado, mas se você fizer isso, você não está sendo transparente. No mínimo prudente, né? No mínimo ele está sendo prudente. Imprudente. E aí vem os interesses, né? Para querer tomar uma atitude dessa, algum interesse Exato. tinha, né? Então, coisa... vocês são profissionais da área, nós somos profissionais, a gente tem que ter esse bom senso de medir força para não deixar a coisa ir só para o lado pessoal, né? Ou vontade do síndico, ou vontade do conselho. Tem que ser o que é a verdade, extrair a verdade e lutar pela verdade, né? Exatamente, Exato. E ser imparcial. Em relação ao quórum que eu estava falando, Já teve problema, doutor? demais, é o que mais acontece. Alteração de fachada. Outro dia desses, o síndico, e assim, um administrador até de renome, fez uma assembleia e, de repente, vamos votar aqui para saber se vamos poder trazer visitante lá na área de lazer ou não. Mas estava na pauta. Estava na pauta. Pelo menos estava na certinho, pauta. Redação bonita. Redação, tudo. Porque perfeito. o jurídico revisou antes, né? Eles não mandaram antes que a gente revisasse. Estava lá e, para minha surpresa, na hora da votação, todo mundo levantou a mão. Assim, né? O pessoal. E Aprovou. e eu fiquei observando para saber, né, como estava sendo feita a contagem. Aí vi uma pessoa lá da administradora, contou, e eu fiquei calado. Fizeram uma contagem lá, por sorte, não foi aprovado a mudança que eles queriam, né, no regimento, e era uma alteração de regimento. De regimento. Olha só, não era uma simples votação, era uma alteração de regimento que diz que tem que ter um quórum de tantas pessoas, né, de 2/3, eu acho que lá o regimento era de 2/3. Para mudar o regimento precisava da aprovação de 2/3. Não tudo tendo mais. nada na convenção para alterar esse regimento, doutor. Código Civil. O Código Civil não fala do regimento, fala da convenção. Da Como convenção. o regimento é parte da convenção, então a gente entende que o regimento tem que obedecer à regra que a convenção obedece, que é o Código Civil. Então, fizeram a votação e não foi aprovado. Após a pauta, né, deram um intervalo lá, porque tinham muitas coisas. Eu chamei o síndico, chamei o responsável lá pela administradora e digo, minha gente, o que é que vocês estão fazendo aqui? Fazendo votação, levantando a mão. Amigo, não pode. Aclamação. Né? Conste em ata, inclusive, essa observação para que na próxima Assembleia não ocorra, porque agora não foi aprovado. Mas e se vocês aprovarem qualquer coisa, um condômino amanhã pode derrubar isso aí facilmente. E não precisa de muito trabalho para derrubar. Eu passei num condomínio ontem, vindo para cá, e a fachada, eu não tinha visto, mudou completamente. 100% mesmo. Mudou radicalmente. No caso da mudança de fachada, tinha que ser um quórum de 100%, não é isso? Aí é uma coisa que tem que ser observada na convenção. Né? Porque condomínio antigo, bem antigo. O Código Civil ele deixa muito à vontade o condomínio para tratar de assuntos específicos na convenção, né? Que geralmente é o que os construtores fazem. Né? A convenção fala um pouco sobre a estrutura geral, o número de unidades, a parte de cada um, o que é área comum e tudo mais, e o regimento é para tratar mais do dia a dia. Essa questão de mudança de fachada é um assunto bastante polêmico também. Porque... E tem condomínio que precisa, né? Isso. Gente, pelo amor de Deus. Mas eu não falo nem na questão estrutural, mas na questão estética. Estética é uma mesmo. discussão sem fim. E o que é que acontece? Muita gente mora no condomínio, né? A gente tem clientes que têm condomínios horizontais, né? Casas, e o cara recebe a casa lá da construtora do jeito que é entregue e quer fazer uma melhoria, né? Colocar uma coberta, uma garagem, botar um murinho, mas no projeto lá não tem nada disso, né? Nem pode. Vamos deliberar na Assembleia para alteração de fachada. Vamos. Como é que é feito? Edital, convocação, tudo bonitinho, né? Tudo certinho. E o quórum, doutor? Não vai ter 2/3 aqui na Assembleia nunca. E não vai mesmo. Não, E aí, nunca vai. o que é que a gente faz?
Recentemente foi aprovada a realização, muito por conta da pandemia, né, do Covid, quando não podia haver reuniões. E agora? Como é que vai deliberar? Como é que vão ser deliberadas as questões dos condomínios se ninguém pode se reunir? Vamos fazer virtual. E aí ficou aquela discussão se híbrido. Isso, híbrido, o que podia, o que não podia. E foi sancionada uma lei que aprovou a Assembleia por um período maior. Assembleia aberta, podemos chamar isso, aberta, né? Assembleia aberta, exatamente. E essa Assembleia ela pode ficar em aberto até 90 dias, para que seja deliberado determinado assunto. Aí agora vai, né? Isso, 90 e dias. Foi ótimo, porque tem discussões que não tem como ser decididas na hora, justamente pela ausência de quórum, como, por exemplo, a deliberação sobre alteração de fachada. Não é possível você fazer uma votação dessa no dia da Assembleia. Então, o procedimento abre-se a Assembleia, né, discute-se sobre o problema, coloca-se em votação, dá um período lá para o pessoal ir lá na guarita. Até 90 dias. Vai lá na administradora. Por aplicativo, essa votação tá também pacificada? Também está pacificada, então, porque hoje... Também é legal, né? Contanto que esteja... Coloca lá no grupo, olha, você está sabendo disso? Isso, né? contanto que esteja no edital, é importante. Tem que estar... Como é que tem que estar no edital? Específica no edital. Tem que dizer... ela vai ser híbrida, ou que ela vai ser... Que ela vai ser aberta com possibilidade de votação online, pelo aplicativo. Porque hoje a maioria dos condomínios tem um sistema por trás, né? Exato. Seja diretamente contratado pelo condomínio, seja diretamente pela administradora. Então, como cada condomínio tem o seu login e a sua senha, fica muito mais seguro de você conseguir fazer as operações via sistema. Então, realmente foi um avanço grande num problema que estava sendo enfrentado, acho que por todo o Brasil, que era a questão do quórum. Sem citar nomes, né? Mas vamos pegar aqui a Maria. Maria, principais erros assim, que você já viu em Assembleia, ou sendo deliberado, ou que já estava deliberado e não podia. Conte aí uns cases aí pra gente. A gente vai ficar aqui até amanhecer, até amanhã. Olha só, o que a gente tem vivenciado bastante, o doutor Wagner também falou, a gente ser surpreendido por uma Assembleia no dia que ela vai acontecer. É comum? A gente não tem conhecimento do edital, e aí quando a gente vai... você vem na Assembleia hoje? Assembleia? Que Assembleia? Tem Assembleia hoje. Envia o edital para mim. Tem casos que eles não fazem o edital de convocação, não publicam, e acham que podem realizar uma Assembleia. Às vezes porque na cabeça do gestor, do síndico, né? Não, mas é emergência. Né? Isso. Tem isso. Há uma brecha, geralmente há uma brecha na convenção que permite que, em casos de emergência, você possa convocar as assembleias com menos tempo. Mas para prestar contas dele não é emergência, não. Não, de forma isso aí... alguma, nem deliberar uma obra. Eu vejo que seja realmente emergencial. Não é emergência também, né? Eu vejo muito síndico querendo prestar conta no dia do jogo da final do Flamengo, lá da Libertadores. Não vai ninguém. Não vai ninguém, né? Então, não é emergência. E aí aprova pelos 2 ou 3 que estiver presentes ali. Isso. Então, desculpa, Maria, te interromper. Essa questão que a Maria citou de que mas você é administradora, você é o jurídico. Como é que você não estava sabendo da Assembleia? Realmente... E quando o condômino faz essa pergunta, realmente você não estava sabendo, porque não foi avisado, aí fica como se fosse uma má prestação de serviço. Exato. Não é. Da administradora, Acaba passando uma impressão do profissional, né, da empresa ou do escritório, que está alheio àquele cliente. Mas, muitas vezes, infelizmente, é uma decisão tomada só pela gestão. Às vezes só pelo síndico, porque tem condomínios aí que tem uma gestão que não é participativa. Né? Só para dizer que tem, porque... já demitiu o cliente, doutor Wagner? Com certeza. Inclusive, esse último aí que fez esse edital, eu disse, amigo, eu vou mandar a rescisão amanhã, tá? Porque eu não quero... É o meu nome, nosso nome, né? Nosso escritório que está em jogo. Então... inclusive, infelizmente, a gente ficou sabendo que a empresa, né, que gere lá o condomínio, que administra, descascou o jurídico lá, como dizem no popular. Não, porque é um absurdo o jurídico receber 20%. Eu digo, meu amigo, não sou eu que determina, é a lei, está lá no nosso estatuto. E assim, eu preferi não me desgastar com o cliente, né, mas avisei, infelizmente para mim não dá. Enquanto tiver essa gestão com essa empresa, eu não
não me interesso em prestar o serviço. Isso é G12, Exato. pessoal. Isso é G12, G12, nada, não vale a pena tudo por um contrato. Isso tem que mudar. Isso tem que Exatamente. acabar. O G12 ele veio para isso, para a gente mostrar que somos profissionais diferenciados e que a gente quer um mercado diferenciado, inclusive a gestão diferenciada. Exato. Falei até com o colega que no dia da Assembleia estava lá, um colega advogado, e foi contratado pela Assembleia. Também tem uma discussão muito grande. Mas o síndico contrata o jurídico e não passa pela Assembleia. Mas o jurídico, né, o advogado ou o escritório, ele é um serviço que tem que ser de confiança do síndico, da gestão. Exatamente. Então, ele pode fazer essa contratação sem precisar ser aprovado em Assembleia. Logicamente que ele precisa comunicar. Né? Ele não pode chegar na Assembleia, até pode, né? Legalmente ele pode, mas a gente recomenda, apresente, vamos lá na Assembleia que a gente vai se apresentar, você vai justificar o porquê da contratação do jurídico. Né? Muita gente acha que o advogado ganha dinheiro sem fazer nada, né? Mas não sabe do bastidor. Que o síndico liga de domingo. Pois Liga domingo, de feriado à domingo. noite. Você está no shopping com a esposa, tá lá num o cliente jantar, ligando. num evento. Você vai atender, porque é uma emergência, Exato. você deve estar passando alguma situação. Ou imagina-se que seja, né? Liga também, Maria, para você? Com certeza. De noite. Noite, madrugada, final de Eita. semana. E aí, hoje nós temos... Né, eu conversei com um colega nessa oportunidade e falei para ele, a gente precisa sentar, eu preciso passar para você qual é a realidade do condomínio na parte jurídica, né, o que a gente tem de demanda, o que a gente vai precisar ter, orientar você sobre... Não que o colega precisasse, mas o cara está chegando ali no ambiente, pode ser que ele tenha uma impressão que não seja a realidade. E aí o colega ficou de entrar em contato e eu não tenho nenhum problema de encerrar contrato e nem de passar contrato para nenhum colega. Não. Até porque amanhã você pode retornar. Exato. Você com certeza retornará àquele condomínio. Pois é, né? E como eu costumo falar com os clientes. Eu digo, eu não quero estar num lugar que eu não sou bem-vindo, né? Onde a administradora está brigando comigo porque ela quer fazer algo errado. Isso é G12. Entendeu? Isso é G12. Então, eu prefiro ficar sem um contrato, porque é o meu nome que está em jogo. E eu não vou estar comprando briga, principalmente com gente que não tem interesse de resolver. O que a gente vê muito no mercado são profissionais que se mantêm naquele condomínio, Que tenta custe o que segurar os custar, contratos. com todo tipo de desgaste, e às vezes, inclusive, acobertando a má gestão. Eu não estou falando de gestão fraudulenta, estou falando de má gestão. Vamos ser bem bonzinhos aqui, né? Então, acobertando aquele mau gestor. Às vezes, o profissional parece que é contratado do gestor e não é do condomínio. O que aparenta, na maioria das vezes, quando a gente é consultado por alguns condomínios, né? A gente está querendo mudar aqui o jurídico. A primeira pergunta que eu faço é, por que você quer mudar o jurídico? Porque o advogado não vem aqui. Mas isso está no contrato? Para ele estar presente lá em toda a Assembleia? Não, mas não é, ele não tem que vir? Não, ele não tem que estar se você está bem assessorado, o seu edital foi lançado conforme determina a legislação, os assuntos em pauta são pertinentes, está tudo em acordo, não precisa o advogado estar lá toda hora. Lógico que em assuntos de relevância é bom que o jurídico esteja para poder dar um suporte. Prestação de Exato. contas. Isso, prestação de contas, deliberação Algumas sobre obras. exatamente. Né? Principalmente na parte... Se tiver votação, eu vou. Eu costumo sempre... Eleição, votação, eu sempre procuro estar presente, porque eu sei que vai dar discussão. E às vezes o síndico não está preparado, né? Alguns síndicos são muito bem preparados. E até eu brinco. Tem o nosso colega Nascimento, eu digo, bicho... Não, Nascimento vai devagar. O Nascimento é vai fora devagar da curva, aí, que daqui a pouco os seus clientes não vão precisar de jurídico mais. E aí a gente pede para eles nos avisarem do tema. Lembrando, Nascimento é G12. Isso, Nascimento é síndico profissional do G12, participante do G12. A gente pede para eles manterem essa comunicação. Também temos, né, parcerias com administradoras, né, com vários empresários, e a gente pede, você está em dúvida? Na dúvida, consulte o jurídico. Exatamente. Pergunte. Você tocou no ponto, Wagner, a gente não pode deixar passar, né? A parceria boa, como é que funciona? Para o público, né, na nossa audiência entender, né? O que é a parceria boa? Comunicação e transparência, nada mais. Se eu tenho um parceiro que está sempre me deixando atualizado sobre aquele cliente ou sobre aquela demanda,
e isso não precisa estar escondido, é o suficiente para você manter um bom trabalho. Hoje, graças a Deus, nós temos parcerias com várias administradoras, condomínios independentes, digamos assim, né, que o síndico é orgânico, com síndicos profissionais, e a gente é claro, não gosto de nada feito, né, às escondidas ou restrito, né, que ninguém saiba ou que fique sabendo de surpresa. E acontece, infelizmente acontece, de síndico, né, tá fazendo algo errado, premeditadamente errado, né, e não, mas isso aí ninguém precisa saber. Eu, como jurídico, né, tenho a obrigação, não é uma opção minha, eu tenho a obrigação de conter aquela conduta, porque lá na frente vai sobrar para quem? O jurídico não estava vendo isso. Como não. é que o jurídico A não viu? administradora não viu isso. Não. Para vocês terem uma ideia... A administradora é toda hora, né? Para saber vocês, de tudo, né, vocês Maria? terem uma ideia, houve um caso recente de um condomínio que sempre mantinha uma média de recebimentos de acordos. Média. Uma média. Tinha uma média lá de X por mês que a gente já sabia, né, que se manteria. Muita gente fazia acordo, então era uma média. E, de repente, num determinado mês, essa média caiu 70%. Não teve acordos. Praticamente não teve acordos. E a gente achou estranho, porque a gente tem um controle, nosso escritório conta com um sistema, né, web que faz todo o controle de processos, de cobranças, e a gente foi avaliar o que estava acontecendo. Né? Vimos que muitas unidades não tinham pago o boleto daquele mês. Opa, algo errado tem. E a gente ficou sabendo depois, por um dos devedores, né, das pessoas que tinham feito o acordo das unidades, a gente ficou sabendo que o síndico tinha procurado os devedores para refazer o acordo. Como assim, doutor? Mas refazer o acordo? Como assim? Não, porque ela disse que agora vai ter um mutirão e que vai tirar juros, multa e tal, e que tinha que dar uma entrada, enfim. Ia tirar juros e multa, e, segundo eles, ela ia dar uma espécie de desconto. Mas, na verdade, o que ela estava fazendo... Mas quem foi que orientou? Pois é. Como é que foi essa orientação? Não, o pior não é desfazer o acordo que já está em andamento. O pior foi que a pessoa estava fazendo isso para poder as unidades devedoras pagarem uma entrada e ela usar esse dinheiro para outros fins. Aí é gravíssimo. Então, a gente teve o suporte do nosso sistema, que através dele a gente conseguiu ver... Você visualizou, você sentiu... Né? O que acontece hoje, infelizmente? Muitos escritórios, eu tenho 50 condomínios, eu tenho 100, 200, mas não dá conta. Não tem um sistema por trás que dê né, que faça uma análise. Não é um acompanhamento ativo, né? Fica um acompanhamento passivo. Todos os nossos clientes estão lá cadastrados no nosso sistema. Se tiver alguma variação de qualquer índice que a gente trabalhe, a gente está de olho. Então, através desse sistema foi que a gente conseguiu detectar esse problema, atacou e resolveu. E aí não teve novo acordo, não teve nada, a gente conseguiu contornar, mas eu avisei a gestão. Eu digo, olho no síndico, porque está com a conduta... O conselho. No mínimo... Né? O conselho, né? Isso. O conselho, né? Ele está com a conduta, no mínimo, estranha. Estranho. Né? A gente não acusou, porque não tinha... Assim, né, no mínimo, má gestão. Mas vai cair aí, no mínimo, por má gestão. Então, foi importante que a gente fizesse esse acompanhamento, né, para ficar de olho. Mudando um pouquinho de assunto, que o nosso tempo está chegando ao fim. Curto, né? Nosso tempo é curto. Tinha que ter umas 3 horas mais aqui para a gente conversar. Eu gostaria de fazer uma G12 pergunta. providencie mais 2 horas aqui para a gente. Uma pergunta que a gente passa por isso, eu faço parte da nossa... do nosso dia a dia, e eu confesso que eu tenho dúvidas e preciso instruir melhor o meu cliente. O doutor falou agora recentemente de sistema, que é uma ferramenta muito boa, que alertou a baixa naquela receita oriunda dos acordos. A gente se depara bastante quando a gente recebe um cliente novo, a administradora, que nós também já falamos aqui, o sistema às vezes é pago pelo condomínio, algumas vezes é oferecido pela administradora. Junto com o serviço, né? Oferecido, entre aspas, porque de certo que faz parte da composição do valor. E aí a gente recebe um condomínio novo de uma outra administradora e a administradora fala assim... Não passa nada.
Eu não passo porque o condomínio não paga o sistema. Quem paga o sistema sou eu. Mas a As informação... informações. A informação do meu ponto é de do vista, cliente. É do condomínio. Ponto. E aí, não o é que da fazer? O que fazer, administradora. doutor Wagner? Bom, a nossa instrução é que, primeiro, você notifique extrajudicialmente, né, a administradora para que ela forneça esse banco de dados. Não há, infelizmente, na legislação algo que obrigue que ele passe o arquivo na extensão de banco de dados. Isso. Mas o condomínio pode se proteger através de um contrato. Eu vou fazer um contrato com a administradora, onde está dizendo que no caso de rescisão Exato. ou finalização de contrato, ele tem que me passar os dados do condomínio na extensão XYZ. Eu já ouvi até a administradora dizer que deleta. Não, Isso, me Você já ouviu dizer? A Exatamente. gente já viveu A gente na vive prática. me isso mandou a todos carta os de dias. rescisão, eu já deleto. Duas Exato. Eu administradoras. não vou ficar pagando o sistema. Duas administradoras locais, uma delas, aquela que fez esse evento lá. Esse evento tomaria aqui 2 horas de podcast para contar de tantos absurdos. Só abrindo parênteses, ainda falando daquela assembleia lá que o síndico levou o edital. Foi animada todo essa errado. assembleia. Eu queria estar numa assembleia Antes dessa. dessa assembleia, nós fizemos uma assembleia e tivemos que sair escoltados pela polícia. Já Opa! aconteceu com a gente também. Escoltado pela polícia. Escoltados pela polícia. Debaixo de tiro. O Não, escritório, mas deu tiro. Sim, Deu tiro. tiro na Pegou em Assembleia. quem esse tiro? Pra cima. o escritório teve que, nós do escritório Gente, e o gestor animada essa tivemos que assembleia. sair, né, com escolta policial porque o negócio estava feio lá. Já E a teve- partir daí eu decidi que não valia a pena para mim. Não vale. Né? Eu não vou, né, colocar a minha vida e a vida A do sua meu família, pessoal em risco. exato. Né? E aí, voltando sobre o tema Mas o Valente era o síndico, era a oposição. era a oposição orquestrada lá pela administradora que não queria sair. Aí é uma oposição, viu? Exatamente. Eles se Aí eu apossam decidi. do cliente, assim, de uma forma- até trabalhei como conselheiro também, pessoal do síndico nessa ocasião. Eu digo, amigo, nada paga o nosso sossego. Eu não sei quem Exatamente. foi que me disse que tem administrador, inclusive, que mesmo recebendo a rescisão, não sai. Não sai. Foi esse caso. Exato. Ah, foi esse Foi caso? esse caso. A Não empresa sai. Eles recebeu a grudam no cliente e rescisão. não soltam por nada. Porque assim, é uma empresa que já está queimada aqui no mercado e ela tem um público que ainda não se deu conta. E aí se apega aquele contrato. E aí, não pode perder ou o ela contrato. fica com aquele contrato, Não ou é ela- G12, doutor. Pois é, não é G12. Não é G12. Não ou é ela MJ fica com aquele Carvalho. contrato, ou ela, né, não vai pegar mais contrato nenhum. Da região aqui central para baixo, ela não atua em condomínio nenhum, porque todo mundo já sabe da conduta da empresa. Mas o mercado filtra isso Exato. e pouco tempo não tem mais mercado para esse tipo de profissional. Se Deus Com quiser. certeza. Gostei, viu, do seu questionamento. E em relação à informação, o que aconteceu? Uma empresa deletou o banco de dados do condomínio. Já aconteceu Deletou. com a gente. Recebeu a rescisão, já E deletou. quem assumiu teve que fazer tudo do zero. A outra empresa, ela não deletou, porque a gente ficava no pé e dizia, ó, a base de dados está aqui. A gente já deu print, o síndico já emitiu os relatórios, mas não é tudo. Eu preciso da base. Sabe o que eles fizeram? Geraram um PDF, imprimiram Eu ia e falar isso digitalizaram agora. um PDF. Que, assim, se você gera um PDF, você consegue extrair o PDF Sim. e transformar Isso. em banco de dados, né? Em XLS, DB. Sim, sim. Aham. Mas se você imprime Digitaliza. e digitaliza, isso se torna uma imagem. Exato. Então você não consegue fazer nada, Jesus. você só tem a informação ali e, cara, a má administradora fé. que assumiu, Má fé. ela passou praticamente um mês para poder subir Estou esses passando dados. por isso agora. Aconteceu, Então, assim, Maria. Meu gerente ficou dias aí, acho que no mínimo 15 dias ou mais, acho que em torno de 3 Por causa de um semanas. condomínio. Um condomínio que a gente pegou, onde a administradora não disponibiliza. Fez exatamente o que o Dr. Wagner acabou Mas de falar. esse tipo de atitude vai reverberar. Esse síndico Exato. nunca mais vai esquecer o que fizeram. E o que eu disse ao síndico nessa oportunidade lá com essa empresa, eu digo, síndico, não se preocupe, que a quem faz o certo, colhe o certo. né? Exatamente. Nós do G12, e eu conheço quase todos, né, de trabalhar mesmo, Isso. eu vejo que, eu olho para trás, eu olho há 10 anos, 5 anos atrás, quem éramos nós. E hoje eu vejo onde nós estamos. Exatamente. Isso é trabalho, né? Nada mais que trabalho. Então, quem faz a coisa errada vai reinar hoje, reinar amanhã, mas não vai reinar para sempre, porque o próprio mercado vai O mercado ele vai mudando. E o que me deixa abismada é exatamente assim, tempos que nós vivemos hoje,
que está tudo nos sistemas, então é muito simples você passar um backup, filtrar aquele sistema e passar. Eu, inclusive, ontem tive uma conversa com o nosso querido Hernani, do Acesso ao Condomínio, tratando exatamente sobre esse tema, sobre a proteção da própria empresa dele sobre essa questão dos dados. Hoje existe a Lei Geral de Dados, né? Vocês têm ciência, Sim. que protege os clientes sobre, né, essas informações, e a gente está tratando para fazer uma atualização dos contratos dele para poder proteger a empresa, né, principalmente, e também proteger os próprios clientes. Os próprios clientes. Né? Só antes da gente finalizar, Pedro, a gente estava falando muito em assembleia, em ata, e eu cortei, acho que você 2 vezes, e não deixa de você concluir. Sobre a ata. Também é um ponto importante, é um erro que acontece bastante. Quem é que faz as Muito. atas hoje? Geralmente é a administradora, não é, Maria? Não é o síndico, não, Maria. Muita gente acha que tem a obrigação de fazer a ata na hora e tal. Você pode fazer. Era o um ideal, rascunho. né? O ideal, né? Seria Mas, muito né, dependendo do tema, da discussão, não dá para você fazer na hora. Pode gravar, olha, Sim, essa uma às hora vezes a tem gente que pede permissão pode pra gravar, gravar. não pode, tem que Pode, pedir permissão. pode. Agora tem que informar Tem que a todo informar. mundo que está presente. Exatamente. Que é você tá interessante gravando. para fazer essa ata, Isso. né? Quando é um assunto bastante polêmico, a gente recomenda que grave, inclusive, seja Tipo, por áudio ou uma ata vídeo. com 14 pautas, Isso. uma assembleia com 14 pautas. Né? Destituição do síndico. A gente Eita, recomenda aí tem nem passar de 5 pautas. Mas Exato. porque tem condomínio, a gente só quer fazer 2 assembleias por ano. Uma AGO e uma AGE. Qual foi o condomínio que vocês pegaram assim, com mais assembleia no ano? Assim? Meu amigo, tem condomínio que a síndica quer fazer assembleia todo mês. Mensalmente. De 15 em 15 dias, se deixar. O povo gosta de uma assembleia, né? Então, é importante, porque uma ata mal redigida ou omissa, inclusive, pode ser crime. Né? A depender da omissão e da alteração, Exato. é um crime previsto no artigo do Código Penal de adulteração de documento privado. Né? Então, Falsidade ideológica? Não. Agora me fugiu o artigo. Mas é uma falsificação. É uma falsificação. É uma fraude. O artigo fala de falsificação de documento. Quando você altera ou omite uma informação, você está adulterando os fatos. Então, né, isso pode ser dito como uma falsificação de documento e é crime. Doutor, nosso tempo. Infelizmente, né? Uma hora, G12, 3 não tem, horas, assim, campanha G12, hashtag 3 horas. Não tem nenhum acréscimozinho aí. O juiz tem um acréscimo que dão, né, no Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos fazer nossas considerações finais. Eu queria, né? Muito bom, muito legal. Condomínio, a gente ama condomínio, né? Maria, considerações finais. O que você recomenda aí para essas assembleias não serem passíveis de nulidade, ocorrendo da melhor forma e as melhores práticas? Então, que sempre esteja de acordo com a convenção e o regimento interno, que as pautas elas sejam o mais claras e objetivas possível. Não é aquela, vamos jogar lá em assuntos diversos e lá a gente delibera. Eu sempre oriento os síndicos, não. Vamos comentar, vamos constar em ata a discussão e numa próxima assembleia a gente põe em pauta para deliberação. E uma boa redação da ata. Não, registrar tudo o que se passa na assembleia de forma concisa e de forma resumida, para que não haja duplo entendimento ou ser muito prolixo na redação da ata, acaba que confunde quem vai ler. Às vezes a gente pega uma ata, tem até preguiça de ler quando olha 5, 7 páginas. E falando sobre a mesma coisa, geralmente. Sobre a mesma coisa. Maria, G12, qual o nome da empresa? MJ Carvalho, administradora de condomínios. Doutor Wagner, o nome do escritório, que recomendações, né, o senhor daria para que essas assembleias ocorressem da melhor forma? Primeiramente, agradecer pelo bate-papo, né? Foi muito proveitoso. E se a gente pudesse, né, Pedro, ter mais umas 3 horas, a gente ficaria aqui com certeza. Assunto não iria faltar. Vamos fazer a parte 2. Então, o que a Maria falou é exatamente o que tem que ser feito, né? E orientação, principalmente. Muitos condomínios e síndicos acham que a assessoria assessoria jurídica, né, é uma firula. É algo, mas não precisa, aqui é só ir na legislação, mas tem muita questão interpretativa, tem situações que tem mais de uma saída. Então, você tem uma assessoria jurídica especializada, não é somente você ter um advogado lá, é o meu primo, é o irmão do síndico, é a vizinha do 402. É um morador. Né, que é advogado e vai resolver. Você precisa de uma assessoria especializada, alguém que entenda, né, a fundo a questão de condomínios. Então,
essa assessoria ela vai passar para você um estudo prévio daquele tema, o que você pode discutir, o que você não pode, vai precaver o cliente de não cometer erros que vão colocar a perder, né, algumas situações, tempo, né? Porque imagine, hoje em dia as assembleias já são vazias e você faz uma assembleia e no outro dia o cara anula, quem é que vai mais para a assembleia? Exatamente. Vai perdendo a credibilidade Então, totalmente. Nós do escritório Monte Cavalcante, a gente trabalha para orientar o cliente mesmo a fazer a coisa certa, né? E não deixar que vícios que a gente vê aí, né, condomínios afora, atrapalhem o dia a dia dos nossos clientes. Ok. Bem, o que eu posso falar como ex-síndico, como corretor de seguros prediais, é que, por exemplo, no caso do seguro, pessoal, o seguro não serve para solucionar todos esses casos. Ele até serve para solucionar algumas omissões, algumas negligências, mas, como apontado aqui, se for percebido, né, essa deliberação, essa premeditação, isso daí é má-fé, isso não está coberto. Então, como ex-síndico também, vamos confiar nos profissionais. Agora sim, os profissionais, os especialistas e as pessoas com boa reputação no mercado. Em nome do G12, agradecemos aqui a presença de todos e dizemos que o que a gente está construindo hoje ainda vai levar um tempo para colher frutos. Mas estamos aqui colocando nosso tempo à disposição de vocês e todos nós, pessoas acessíveis, entrem em contato, tirem suas dúvidas e fica a recomendação, né? Não vale tudo por um contrato, né? Não vale. O G12 não Exatamente. trabalha assim. Um abraço. Abraço a todos. Obrigada, obrigado. gente. Abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Em breve. Em breve, parte 2 aí.